for as long as we've come together. People everywhere have used maps to share what they know, make sense of the world, and navigate the challenges ahead. Now today, that our very existence is threatened, we need to collaborate more than ever. We need a common language to find common ground. Your maps tell stories of how we depend on nature. And though it's fragile, with help, it can flourish. Maps allow people with different backgrounds, expertise, to see what is, and understand what can be. Maps help us see alternatives. Find agreement on what's best. Where others see conflict, your maps help find solutions. Maps make clear it's not division, but inclusion that makes us whole. Maps tell us about where we are, who we are, and who we hope to be. We are visual, spatial. Finding our way forward demands a geographic approach that unifies our best technology, science, and design thinking into a common vision. You and your maps are essential for having common ground. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui, ver a casa cheia, né? A gente vai falar um pouco sobre esse tema, mapeando o entendimento do nosso planeta. Mas antes gostaria de fazer uma breve apresentação. A gente caiu um pouco de paraquedas, né? Porque a gente viu a lista de todo mundo que apresentou aqui, um monte de geógrafo. A gente falou, meu Deus do céu, Lucas. A gente não é geógrafo, mas somos, com certeza, entusiastas do GIS, né? Eu sou engenheiro ambiental de formação pela USP e tive meu primeiro contato com a cartografia na época da escola, quando um professor de geografia ele resolveu inovar a forma de ensinar, né? Mal sabia eu que anos mais tarde ia trabalhar com ArcGIS, mas esse professor ele fazia assim, a gente tinha aqueles atlas, os livros didáticos, a gente colocava papel vegetal em cima e tinha que desenhar os mapas. Então eu pegava e desenhava lá o mapa do Brasil. Depois eu pegava algum mapa sobre, sei lá, biodiversidade, os biomas, e desenhava. E aí onde tem determinada espécie, ia desenhando em vários papéis vegetais. E depois eu tinha que ir sobrepondo tudo isso para fazer análises, conclusões. Isso no ensino fundamental, diante daquelas perguntas que o professor fazia para a gente. Eu achava aquilo o máximo. Eu queria fazer um mapa colorido, queria fazer um mapa mais bonito de todos e tal.
E aí, depois entrei no curso de engenharia ambiental. Na minha faculdade, eu tive contato com o ArcGIS, mas foi um contato bem cru, né? Foi bem, foi pouco, assim, básico. Então, até ali eu ainda não tinha feito a conexão na minha cabeça da chavinha, de que tudo a gente consegue espacializar. E aí foi quando eu fui num congresso de engenharia ambiental lá em São Carlos, e eu conheci a imagem. Durante uma apresentação assim, eu descobri a história do GIS. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, essa foi a minha trajetória para eu entrar no mundo do GIS. Hoje estou nessa empresa, na imagem. Eu atuo diretamente com educação, então eu atendo as escolas e universidades. E aí eu lembro sempre daquele meu professor que quis inovar a forma de ensinar geografia. Então eu tento levar esse insight para as escolas e para as universidades, apoiar na pesquisa, no ensino, uma maneira diferente de ver as coisas. Literalmente, mapear o entendimento do nosso planeta. Alô? Alô? Boa tarde. Está ouvindo agora? Maravilha. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. É um enorme prazer e um privilégio estar aqui hoje, repleto de geógrafos, de pessoas entusiastas e apaixonadas por GIS. De formação, eu não venho dessa área, mas foi num dia como esse, numa celebração como essa, que eu me apaixonei por esse universo, né? Eu venho da engenharia de telecomunicações, então estar aqui é muito gratificante, de poder ouvir as histórias de vocês, histórias tão nobres e de tanta longa data, né? E a gente aqui, eu pelo menos, ainda engateando os meus primeiros passos. O meu primeiro contato com o GIS foi em 2020, né? Mas foi um contato bem inicial. Trabalhava numa empresa de regularização fundiária, então eu comecei com aquela parte de cartografia, de vetorização, né? Comecei lendo as plantas técnicas, né, dos cartórios, uma gleba, então aprendi várias nomenclaturas novas aí. E o salto, a virada de chave, né, para entender o que é esse universo GIS, o que isso proporciona para a sociedade, para os países, né? Foi a virada de chave foi num evento, né, que eu tinha 4, 5 meses de experiência, e eles me convidaram para assistir, né, o pessoal da minha empresa, o encontro de usuários da Esri, né? E ali, quando a gente entende, né, quem não é da área, né? Então eu fico até curioso para conversar com geógrafos, né? Para entender como que foi tão demorada essa minha paixão por esse entendimento. E aí no EUES eu tive essa oportunidade de assistir e ver o quanto impacta e ajuda, né, a sociedade de uma maneira geral. E depois, em um encontro, em um GIS Day, na verdade, né, proporcionado também pela imagem, eu estava participando do processo seletivo, eu pude ter a certeza que era aquilo que eu queria fazer para a minha vida, né? Então, porque todo mundo que fala de GIS, que vive o GIS, que trabalha o GIS, tem muita paixão pela fala, em ajudar o outro, entender o contexto geral e ajudar a sociedade, as cidades aí. Então, eu me conectei com esse propósito aí e hoje estou aqui, né, na imagem, faço parte do time de sucesso do cliente. Então, nosso apoio, nosso papel fundamental é apoiar nossos clientes, que eles alcancem, né, os objetivos por meio da nossa plataforma, por meio do ArcGIS. Então, é um prazer e um privilégio enorme estar aqui hoje compartilhando desse evento. Agradecemos imensamente aí o convite. A gente estava conversando ontem, tivemos a oportunidade de estar já aqui, conversar com a turma de geoprocessamento do Geolab, né, ao lado do Geolab, e conversando com eles, assim, a gente, depois que à noite, a gente conversou assim, caramba, como muda a nossa visão depois que a gente conhece o GIS? Quando a gente se torna realmente entusiasta disso. Porque você passa a enxergar o GIS em tudo. E não é porque, aliás, não é porque o GIS está em tudo. É porque você passa a perceber que tudo ocorre em um lugar. E se tudo ocorre em um lugar, então eu posso aplicar a inteligência geográfica aí. Hoje é um dia da gente fazer isso. E tudo isso que aconteceu, a gente estava acompanhando o evento, né? Várias pessoas vieram e falaram aqui das inúmeras conquistas, dos softwares que usam, das soluções alcançadas, das histórias que viveram, porque hoje é um dia de viver, cada um viver a sua história com o GIS. É o GIS Day,
É o dia da gente celebrar. Pessoal, a gente preparou, né, uma apresentação também via Story Maps, né? Story Maps é uma aplicação da Esri de construir histórias. Só que aí a gente colocou esse link do QR Code para quem quiser acessar, porque a gente vai passar por algumas demonstrações aqui e elas estão, na nossa visão, estáticas, né? Então, no Story Maps, vocês conseguem aprofundar, visualizar cada uma delas, explorarem, né, o que está sendo utilizado. E são aplicações públicas e também cases, né, de clientes nossos. Então, fiquem à vontade aí para acessar esse material. A gente convida também quem está acompanhando online a aproveitar e acessar aqui pelo QR Code o Story Maps para acompanhar a nossa apresentação. Então, ela tem 2 momentos, né? A gente está apresentando aqui, e só que vocês podem acompanhar pelo Story Maps, onde vai ter uma série de aplicativos e mapas interativos para vocês participarem conosco, feitos tudo dentro do sistema ArcGIS. Bom, não tem como falar do dia de hoje sem falar do começo, né? Que eu acho que, pelo menos no meu caso, foi fundamental esse dia de hoje para o meu despertar mesmo, para abrir a mente para esse novo mundo, né, a ser explorado. E tudo começou, né, pelo menos essa etapa, em uma conversa entre o Jack, né, e um grande amigo deles, e eles trouxeram a seguinte reflexão, né? O que a gente faz é tão importante, mas as pessoas não entendem. Eu acho que isso é um grande propósito e um dos objetivos do GIS Day, né? Mostrar para pessoas, né, para a comunidade em geral, o poder que o GIS tem, o impacto que ele traz para a sociedade. Então, é sempre bom entender o contexto inicial, né? Então, é muito bom poder ver isso. Para quem não conhece, o Jack Dangermond, ele é o fundador da Esri e o criador daquilo que deu origem ao ArcGIS, né? Do ArcGIS. Que hoje a gente vai conversar com vocês. O ArcGIS é muito além de apenas um software, alguma coisa assim. Mas ele foi o criador e popularizou o GIS no mundo. Foi o software que popularizou. E ele, junto com esse amigo, criaram o GIS Day, que até hoje a gente celebra. Isso aqui também foi tirado do Story Maps da Esri sobre a divulgação do GIS Day, né? E mostra que deixou de ser um simples evento e é um movimento global, né? Então, o mundo inteiro está conectado, está falando do GIS, está aprendendo coisas novas, né, diversificando o conhecimento. Então, é um dia interessante para a gente celebrar e também ouvir histórias, né, sobre o uso do GIS. Como a gente viu no vídeo que iniciou essa apresentação, os mapas eles fazem parte da nossa vida. Desde sempre, o ser humano quis entender melhor o que se passava, a vida dele, quem ele é e também a dinâmica do seu redor. Então, desde muito cedo, ele começou a desenvolver uma forma de poder representar o lugar, seu conhecimento territorial, até onde ele tinha ido, né? Aqui tem um exemplo de um mapa de Ptolomeu, que ele usou a técnica de observar a sombra da Terra na Lua para poder entender como que era a Terra. Então, áreas que ele não conhecia, com o que ele tinha ali. A gente está vendo aqui a área da África, né, Europa e Ásia. E, assim, se vocês olharem no Story Maps aí, tem até o mecanismo de comparação, claro, dentro do que ele tinha ali, é uma precisão até que alta. Né? É claro, olhando hoje, você vai falar, nossa, não parece a África. Não. Mas você percebe que na tentativa, uma pessoa lá da antiguidade, 100 anos depois de Cristo, tentando entender melhor o mundo e as dinâmicas desse mundo, ele conseguiu dizer, gente, o mundo conhecido é isso aqui. Ó. Então, daí os mapas são utilizados para estratégias, para expansão, para navegação. Só que tudo dentro desse nicho, durante muito tempo. E isso mudou em 1854, quando um doutor, um médico, epidemiologista, aliás, ele é considerado o pai da epidemiologia moderna, que é o Jon Snow, que não é do Game of Thrones, eu gosto de falar sempre isso. Ele tinha a tese de que estava tendo um surto de cólera em Londres. E ele falou assim, pessoal, isso aqui está vindo da água. Só que a comunidade científica da época rechaçou a teoria dele, porque eles acreditavam que a cólera, a pessoa pegava a cólera através do ar, porque a gente está falando aí da Revolução Industrial e Londres era extremamente poluída. Né? Para provar, o Jon Snow foi o primeiro a fazer uma análise espacial. Ele
aqui a gente tem um mapa, uma visão moderna e o mapa do Jon Snow aqui. Se vocês olharem aí no Story Map, vai ter interativo para vocês poderem habilitar a camada e fazer a análise que o Jon Snow fez. Mas vamos acompanhar aqui. O que ele fez? Ele pegou todos os casos de mortes por cólera e plotou tudo isso no mapa. E aí ele observou que havia uma concentração, né? Fazendo um trabalho estatístico, geoestatístico, ele identificou que tinha uma concentração ali, naquela região. Ele começou a procurar pontos em comum que tem ali. E, percebendo os pontos em comum, ele colocou isso no mapa, ele identificou que tinham inúmeros poços, né? Naquela época, aqueles poços, aquelas bombas, né? Para você retirar a água. E, ao colocar tudo isso, ele percebeu que a maior quantidade de mortes estava acontecendo nas pessoas que coletavam a água de um determinado poço. Aqui são os poços, né? Pulei uma fase aqui da explicação, mas os poços que ele mapeou. Quando ele juntou essas informações todas no mapa, lembram do papel vegetal que meu professor fez comigo? Quando ele fez basicamente isso, plotando, e fez a análise, ele conseguiu provar para a comunidade científica na época que aquele poço ali central estava contaminado. E aí ele falou, como que a gente vai saber se isso é verdade? Mandou fechar aquele poço. E ali diminuiu muito o surto de cólera. A partir dessa conclusão, por isso que ele é o pai da epidemiologia moderna, não só é o pai do SIG, porque ele foi o primeiro a usar a análise espacial para não só saber que existe um problema. E é isso que está a diferença. Os problemas estão aí, nós sabemos, mas localizar exatamente onde esse problema está acontecendo, que já é meio caminho andado para a solução, né? Então, no caso, chegou e a solução... além disso, ele identificou que a cólera está relacionada com a água contaminada. Então, a gente tem aí uma descoberta para a saúde, né? E foi um divisor de águas para a história do conhecimento geográfico. Bom, e dando sequência, então, a este pensamento, né, lá nos anos de 1800, ele já teve essa inteligência geográfica, né, para conduzir e trazer respostas, né? E hoje em dia a gente está passando, né, por diversos desafios aí, todo o mundo acabamos de passar por uma pandemia, né, que foi bem difícil para a maior parte do mundo. E dentro desses desafios, trazendo essa analogia que o Jon Snow propôs lá atrás, o SIG, né, o GIS, ele é um potencializador para implementar a inteligência geográfica. Então, os avanços das tecnologias caminham junto com esse pilar da inteligência geográfica que esteve sempre presente, né? Então, muito do que estava falando aqui foi desenhado naquele vídeo que a gente passou inicialmente, né? Então, nessa parte de secas graves, incêndios, poluição, e tudo isso são contextos, né, e problemas que estão acontecendo em todo o mundo. Então, acho que o nosso dever, o nosso poder, enquanto conhecedores, né, detentores desse conhecimento, é justamente contribuir e apoiar para uma sociedade que, através, né, por meio do GIS, consiga trazer e propor soluções, né? Então, identificar problemas e propor soluções de maneira mais rápida. E aqui, né, falando um pouco da inteligência geográfica aplicada, né, nesse novo contexto, né, do GIS, eu não tenho uma trajetória muito longa, então eu já caí nativamente nesse contexto de WebGIS, né, dessas informações, mas a gente já consegue fazer a análise e entender, né, o quanto os avanços da tecnologia apoiaram, né, e diversificaram o uso do GIS. Hoje em dia, em diversas empresas, organizações, nós estamos saindo de somente pessoas geógrafos ou engenheiros cartógrafos e estamos conseguindo construir um trabalho a várias mãos, né? Um trabalho de pessoas envolvidas, né, nesse propósito, nesse objetivo, e que com essa espacialidade dos dados, com essa informação geográfica habilitada, né, na nossa cabeça, a gente consegue propor soluções e integrar diversas soluções para alcançar um objetivo maior, né? É por isso que aqui a gente pede até licença para todos os geógrafos aqui presentes, né? O GIS hoje já não pertence apenas à geografia. Ele conseguiu passar, né, disso. Ele conseguiu romper qualquer muro que tinha ali. Então, quando a gente pensa, muitas vezes a gente fala em GIS, o que vem na cabeça? Vem o QGIS,
vem o ArcMap, o ArcView, né, para quem usa lá antigo, tá? Vem uma ferramenta desktop para fazer cartografia. E quando a gente fala em GIS, a gente não está falando de cartografia somente. A gente está falando das possibilidades que isso oferece. Então, hoje nós tivemos apresentações aqui, eu acho que foi da Andy, né, com trabalhos de campo, com coletas de informações em campo, e tudo isso sincronizado aparecendo no mapa, num sistema. E tudo isso aparecendo separado por colaborador. Então, o fiscal vai fazer isso, o analista vai fazer isso, o gestor vai ter uma visão. Todas essas informações georreferenciadas, orientando a ação de uma equipe gigante. A gente teve aqui pessoas com formulários inteligentes, que também do sistema ArcGIS, que apresentaram ali, que fazem o preenchimento, essas informações já caem num mapa, que já caem num aplicativo, numa nuvem, tudo isso interligado. Então, quando a gente fala em GIS hoje, o GIS moderno, a gente está falando desse conceito de WebGIS e internet das coisas, né? Como isso vai permitindo a integração, a tomada de decisão, com tecnologia, sustentabilidade, enfim, muitos avanços. E dentro disso, desse contexto também, desse GIS moderno, do WebGIS, entra também o contexto de trabalho a várias mãos, como eu mencionei. Então, a gente consegue integrar esses dados, né? Claro, sempre o primordial e o principal será a nossa fonte de dados, uma fonte de dados de qualidade, né? Que tenha todo o aspecto técnico envolvido. Mas, a partir dessas informações, teve uma palestra que falou isso, que o objetivo é disseminar essas informações, né? Passar essas informações para as pessoas que vão tomar a decisão ou que vão entender este contexto e vão propor melhorias, né? E ter mais assertividade no tratamento e na obtenção de respostas. Então, aqui está alguns dos pilares, né, que a inteligência geográfica aliada à tecnologia nos traz como benefícios, né? Então, nós temos análises espaciais avançadas, essa parte de compartilhamento e colaboração, né? Então, o dado não fica somente na minha máquina, no meu ambiente desktop. Esses dados vão para frente, eles pertencem também a um sistema de engajamento, onde eu vou colaborar com a comunidade, a população vai interagir com esses meus dados. Monitoramento também, monitoramento de ativos, monitoramento em tempo real, vinculando, né, o uso do GIS. O GIS também é um ambiente totalmente integrador, né? Então, você não consegue somente... A gente viu a palestra do GeoBIM, enfim, ele é um ambiente integrador. O objetivo é pegar essa fonte de dados e trabalhar o aspecto geográfico, né? Então, engajamento da comunidade, mobilidade em campo, né? O mapa não é estático, não precisa ser levado um PDF, fazer as anotações, você já consegue também já levar os seus mapas dentro desse aparelho, dentro de um celular. Como suporte à decisão, né? As ferramentas de análise, de desenvolvimento, governança dos dados e também planejamento de políticas públicas. E aqui também um grande diferencial e possibilidade também do GIS, né, é essa análise e visualização 3D, que nos permite ter uma noção real daquilo que a gente está vendo, né? Então, os mapas eles são uma linguagem comum. Mesmo uma pessoa que tecnicamente não saiba fazer ou desenvolver um mapa, ela vai saber visualizar e identificar aquilo que ele está querendo nos dizer. Então, isso aqui é um pouco do presente e do futuro, né, do GIS, trazer essa parte de realidade aumentada, modelagem de cidades, né? Então, sair dessa visão 2D e espacializar de uma forma 3D, para que traga ainda uma maior assertividade de conhecimento para as pessoas. E aí, quando eu mencionei, né, como a situação ela sai dos muros apenas da geografia, porque hoje a gente usa esses mecanismos de WebGIS, essas ferramentas, e aqui falando, né, puxando para a gente, assim, tudo isso oferecido dentro desse sistema ArcGIS, né? Então, a gente tem aí empresas da área do varejo, para logística, geomarketing. A gente tem hospitais ou então instituições da área da saúde tirando conclusões com isso. A gente tem, usando essas informações geográficas, empresas da área de agricultura, mapeando como se dá aquela cultura, monitoramento de mineração ilegal, das queimadas, enfim. Tudo hoje é possível. O horizonte realmente é muito grande. E aqui também, agora a gente passa para a parte dos cases mesmo, que foram utilizados e nos ajudaram, né, a entender os desafios que o planeta estava passando e também propor soluções mais rápidas, mais assertivas, para minimizar o impacto, né, no caso da pandemia, né.
Aqui temos um painel que ficou muito famoso, né? E aqui entra muito essa parte do nosso poder enquanto detentor do conhecimento, né? Que é a gente poder elaborar uma solução, desenvolver uma solução que vai ser replicada e vai poder ser utilizada por toda em benefício da sociedade, né? Então aqui é um painel que foi feito pela Universidade de Johns Hopkins, né? E ele foi muito utilizado e disseminado aí para ajudar nessas causas referentes à pandemia. Era um painel, eu acho que ele ainda é atualizado frequentemente, né? E traz aqui, ele é interativo, então quem quiser acessar, quem não conhecer ainda, no Story Maps que a gente compartilhou, ele é interativo, você consegue mesclar os filtros e também tem essa parte, né? A gente visualmente já consegue interpretar esses dados, né? E verificar quais são as regiões que estão com a densidade maior, quais são as regiões que precisam de maior cuidado, né? E foram fundamentais para nos ajudar aí, né? Apesar de tardia a pandemia. Quando ele menciona que é interativo, você clica num país, vai aparecer as informações só daquele país. E essa iniciativa começou por alunos da pós-graduação lá da Universidade de Johns Hopkins, porque as informações do Covid eram esparsas, cada país estava divulgando seus dados oficiais. Eles pensaram, nossa, nesse momento que a gente está passando, a gente precisa ter uma fonte única e confiável. Então, montaram uma equipe que criaram um dashboard que passou simplesmente a ser a fonte mais visitada por todos os países e órgãos de comunicação para poder informar sobre os casos de Covid. Iniciativa de alunos, gente. Então, vocês percebem que o GIS não está muito distante. A gente pensa assim, putz, mas aí eu preciso fazer todo um caminho acadêmico para poder criar um mapa no ArcGIS, para poder criar um mapa no QGIS e isso mudar a sociedade. Não. Às vezes, um formulário, um dashboard, alguma coisa de coleta de informações, você já otimizou todo um processo. Então, você vai... É muito mais próximo da gente do que a gente pensa. Esse aqui é um caso interessante aqui de Clevelândia, é um município do Paraná, aqui do Sul, feito pela Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente. Eles fizeram mais ou menos a lógica lá do John Snow. Parâmetros, né? É um dashboard ali, então eles analisam alguns parâmetros de inundação. Eles estão estudando aqui um estudo de caso de Curitiba. Então, inundação, incidência de leptospirose, indicadores sociais, socioambientais, e aí eles conseguem ali, definindo com aquela equaçãozinha ali, que eles definem o grau de risco, tem aquele mapa que tem aí as informações de risco muito alto. Então, áreas de Curitiba que está tendo o risco muito alto de uma contaminação por leptospirose por causa desses fatores. Isso foi um trabalho de graduação, não um TCC, trabalhado em sala de aula, né? Levaram, quando eu falei para vocês da iniciativa de uma forma diferente de ensinar geografia, né? Então, trazendo esses parâmetros e tudo, se fez esse dashboard que ele é público e está aí no Story Map para quem quiser brincar com ele, selecionar e ver aí as informações. Esse aqui é um caso interessante para a gente ver como o GIS também apoia nas questões que a gente falou aqui da saúde pública, né? De alguns casos da saúde pública que estão públicos aí para vocês. Tem também esse do Instituto Centro de Vida, que ele faz um levantamento com os dados oficiais do IBGE, do INPE, perdão, do INPE, desde o ano de 2018. Então, nesse dashboard aí, você consegue ver os dados oficiais de focos de queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste brasileiro. Os dados oficiais por mês, por ano, você consegue pegar assim, todas as informações daquele ano, ou então você quer comparar aquele mês no ano de 2021, 2022, 2023, você consegue tirar conclusões de uma maneira simples, sem precisar ir nos relatórios imensos do INPE para poder tirar a conclusão. Tudo isso está compilado aí, num dashboard gerencial, usando a inteligência geográfica, os mapas criados no ArcGIS Online. E dentro desse mesmo contexto, a gente tem também o do mesmo órgão, né, o Instituto Centro de Vida, que tem também sobre o desmatamento na Amazônia, né? Então, a gente percebe que tem a riqueza de detalhes, né, as informações relevantes para as pessoas responsáveis tomarem as iniciativas, né, de resolutiva desses problemas. E a gente vê que a linguagem, né, o que passa, claro que tem todo um background técnico de desenvolvimento disso, imagens de satélite, monitoramento, enfim,
mas essa parte visual que a população pode ter consciência, pode ter acesso, é fácil de assimilar facilmente, né? Então, esse eu acho que é o poder que a geografia, que os mapas têm de traduzir, né, para uma linguagem comum, uma linguagem que todo mundo entende, problemas reais, problemas que acontecem no Brasil, na nossa cidade e no mundo, e com a geografia facilita essa compreensão, né? Então, acho que um pouco disso é o quão maravilhoso é o que vocês fazem, o que vocês estudam. E a minha tendência foi entrar nas exatas, né? Então eu escolhi a engenharia, mas não sei como não me encontrei antes nesse caminho. E aqui também, quem quiser acessar, é um case público também de cidades inteligentes, né? E eu fico pensando também na minha avó, na minha mãe, que a gente vivia, né, em cidades do interior, e como facilitaria a nossa vida se a gente tivesse um acervo de dados desse, né? Então, um portal geolocalizado com essas informações, onde a gente consegue ver todo o mapa cadastral do município, a base cartográfica, ver o município em 3 dimensões, né? Curitiba também tem um case bem interessante, que eles mapearam todo o potencial solar da cidade, e tudo isso dentro desse ambiente, né? Então, a pessoa que precisa, que tem a necessidade de expansão, de construir um painel, migrar, né, para energia solar dentro da sua casa, ela consegue identificar se um prédio vai atrapalhar, se uma árvore está atrapalhando o sombreamento, e tudo isso através da inteligência geográfica, né? O caminho, né, das cidades inteligentes, utilizando a inteligência geográfica, hoje você tem várias cidades brasileiras caminhando nesse sentido. Nós temos municípios com aplicativos criados que você coloca lá, seleciona uma área, ele já te gera um relatório para um potencial fotovoltaico, caso você considere utilizar, né, implantar placas de energia solar. Nós temos, hoje, você entra num dashboard, num painel assim, e consegue gerar direto relatórios de uso e ocupação do solo para algum estudo que você está fazendo, ou até para a construção civil. Então, assim, é muito interessante e como facilita os processos. Hoje, alguém esteve aqui, minha memória é péssima, tá? Mas eu lembro que falaram assim hoje para vocês. Nossa, um processo que muitas vezes a gente empaca, com medo da novidade, que demora 5, 6, 10 dias para você fazer, com as possibilidades modernas de WebGIS em várias mãos, você faz em 1 hora, você faz em alguns minutos tudo isso. Porque as informações estão aí, né? Muitas informações precisam ser buscadas, ser criadas, sim, mas muita coisa está aí já, que a gente precisa... Porque é o que eu falei, os problemas estão aí, nós sabemos deles, a gente precisa localizá-los. Inclusive, nesse mais um caso, né, de inteligência geográfica que ele mencionou, tem um caso que é da Prefeitura de Suzano, e diversas outras prefeituras usam isso, que ele falou na escala temporal, né, para resolver o problema de um cidadão, da população em geral, e diversas prefeituras, eu cito aqui a Prefeitura de Suzano, que é uma das que eu atendo, eles têm uma solução que é justamente dessa extração do relatório de uso e ocupação do solo, né? Então, eles mencionaram que, anteriormente a essa solução desenvolvida no ambiente GIS, né, eles demoravam em torno de 22 dias, né, onerando o tempo do engenheiro, o tempo do arquiteto. Então, a partir desse start inicial da inteligência geográfica, eles conseguiram otimizar a população, os interessados não precisam ir até a prefeitura, apenas interagindo com o mapa, né, com 3, 4 cliques, eles já conseguem ver sobre o endereço residencial deles, o que eles podem construir. Então, são ganhos infinitos. E, às vezes, a gente fica esperando, né? Eu vou trazer aqui um caso de uma universidade, eu trouxe ontem para a aula, porque é um caso bastante legal, interessante, que é um trabalho de TCC de uma aluna venezuelana, lá na universidade dela, Universidade Central da Venezuela. Às vezes, a gente fica esperando uma movimentação dos coordenadores, do responsável pelo curso, ou da reitoria. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da UDESC. Vocês possuem licenças ArcGIS aqui. Todas essas ferramentas web, todas essas ferramentas para trabalho em campo, hoje vocês possuem aqui. Então está declarado isso para vocês, né? Então, pedem para os professores, conversem com eles, vão atrás para vocês estudarem tudo isso. Ali, gente, olha que interessante. Ela fez uma experiência interativa com o campus dela. Então, ela criou um mapa interativo para os calouros, em que é um aplicativo, né, usou uma das ferramentas do sistema para criar um aplicativo sem precisar de programação nem nada. Tudo muito intuitivo.
criou esse mapa, depois fez esse aplicativo em cima do mapa, né? E aí não dá para brincar aqui, porque é estático, né? Só que se vocês olharem lá no Story Map, vocês conseguem, ao lado lá, habilitar as camadas, vocês conseguem ver, habilitar ali, saber onde estão as obras de arte, e clicando em cada uma delas vai aparecer a informação, a história, a foto, e direcionar para o site de cada uma, o que acontece em cada um dos prédios, onde está ponto de ônibus, onde estão os cafés, onde estão as áreas que o Wi-Fi atende, as rotas principais. Você consegue também interagir, por exemplo, a partir desse trabalho, gerar outros trabalhos. Então, você consegue ali, com as ferramentas do aplicativo, criar desenhos nesse mapa, polígonos, pontos, e a partir daí fazer impressões para ser um outro TCC em cima desse, ou um mestrado, ou um doutorado. Então, a gente percebe como vai girando. Então, uma informação vai... Ela pegou informações que estavam lá, provavelmente pode ser que a universidade até tinha um grande mapa das instalações da universidade, mas, com certeza, uma atitude pequena dessa já deu uma outra experiência com o campus para os alunos que estão ingressando nessa universidade. E isso é um ponto bem interessante também. Nós temos um case da Unicamp que tem toda essa parte. Eu vi um vídeo de vocês sobre apresentando o campus, né, para o calouro. Foi um pessoal da engenharia de produção, acho que é em outro campus. E eles fizeram um vídeo, né, somente mostrando através da câmera, né, o quão impactante seria para um calouro, né, entrando numa universidade, num espaço grande, que ele tivesse essas informações das localizações na palma da mão dele, né. Então, isso como o Felipe mencionou, é um trabalho altamente colaborativo, né, que vocês podem aí ajudar a trazer melhorias e uma revolução aí no campus de vocês, através do que vocês amam também, que é esse poder do GIS. Bom, aqui a gente já abordou um pouco, mas seria basicamente esse futuro, né, da tecnologia, sobre melhorias contínuas e principalmente a integração, né? Então, hoje em dia, o Felipe mencionou, né, sem nenhuma falta de respeito, mas o GIS está expandindo para outras áreas, e que bom, né, que outras pessoas estão envolvidas, estão nesse propósito, nesse objetivo maior. E aqui tem toda essa parte, né, de atrair profissionais de outras áreas, profissionais desenvolvedores da área de TI, da telecomunicações. Hoje o GIS se integra, né, Lucas, se integra com BIM, com ferramentas de arquitetura, se integra com realidade aumentada. Então, nós temos trabalhos já sendo projetos que estão para ser desenvolvidos em Curitiba, para uma reconstituição da Curitiba dos anos 30, usando o GIS e outras ferramentas integradas ao GIS para criar essa realidade aumentada. Nós temos animações da Disney feita usando o GIS para a criação da cidade, é o caso de Zootopia, né, que é uma parceria entre a Esri e a Disney. Então, assim, o GIS, vocês percebem, né? Está muito além, como a gente falou. É o futuro. E é isso, pessoal. Agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui com vocês e ficamos inteiramente à disposição aí. No Story Maps que a gente compartilhou tem um link dos nossos contatos também. Caso tenham alguma dúvida, queiram saber de mais alguma coisa, a gente está inteiramente à disposição. Muito obrigado. A gente convida vocês a preencherem o formulário que está no Story Map também, tá bom? Que se você tem curiosidade sobre o ArcGIS, sobre a imagem, que hoje é uma empresa líder em inteligência geográfica, tudo isso, vocês estão convidados a conhecer, a conversar conosco e tal, que a gente vai estar à disposição.